Pessoal, tudo bom com vocês? Nessa nossa videoaula de hoje iremos falar de condução ou também, né, que é a mesma chamada de condução térmica, tá bom? Ela recebe esses dois nomes, condução ou condução térmica. Na aula passada, né, que a gente viu, a gente conceituou o que era calor, né? Agora, nessas nossas aulas seguintes, né, na sétima e oitava aula, a gente vai ver também outros tipos de propagação de calor, tá? Porque o calor se propaga, né, entre os corpos por três formas, tá? Que é a aula de hoje a gente vai ver condução, nas próximas aulas a gente vai ver convecção e na outra também a gente vai ver irradiação, beleza? Mas na aula de hoje a gente vai ter como foco, né, de estudo a condução. Beleza, galera? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Inicialmente, vamos considerar uma barra de metal sendo aquecida em uma de suas extremidades, como mostra a figura abaixo. Essa figura abaixo aqui, ela representa esquematicamente, né, a condução do calor por meio sólido, né? Pois bem, vamos agora, pessoal, identificar o que está ocorrendo, né, nesse aquecimento aqui, né, no momento que a chapa de ferro está aquecida, tá? A gente vai averiguar isso agora, né? O fenômeno que está acontecendo aqui. Bom, pessoal, é perceptível, né, que a chama aqui, ó, está no canto esquerdo, né, a chama está aquecendo a barra de metal, né, a barra metálica. Neste caso, né, essa fonte de energia térmica está fornecendo energia térmica para as unidades submicroscópicas da região da barra, né, como a gente pode estar vendo aqui, as nossas regiões, nossas unidades, né, no caso, submicroscópicas, tá bom? Ela está fornecendo energia térmica para elas. Ou seja, a gente viu, né, nas aulas anteriores, quando as unidades, né, as partículas, as moléculas são aquecidas, né, as mesmas irão começar a se agitar. Quando ocorrer essa agitação, né, as partículas irão colidir, tá bom? Com as outras partículas, né, as vizinhas, por exemplo, essas aqui irão colidir, essas outras irão colidir, tá? Nesse caso, uma irá transmitir agitação para a outra, tá bom? Assim, ocorrendo a transmissão sucessivamente, tá? Entre as partículas, até que todas estejam agitadas, logo também aquecidas, né? Vocês lembram, né, que a gente viu, né, que no calor, né, a transferência de calor, as partículas, né, irão se agitar no ponto mais quente, né, ponto mais frio, ó. Aqui a gente está vendo que ela está pouco agitada e aqui já está muito agitada, tá? Logo, pessoal, a gente pode constatar, né, que o calor vai se propagar ao longo da barra, né? Então, esse tipo de propagação de calor é denominado de condução, tá bom? É chamado de condução, tá certo, pessoal? Agora a gente pode ver, né, como exemplo, professor, mas como é que esse processo de condução ocorre no nosso dia a dia? Quando a gente coloca uma panela, né, por exemplo, no fogão, né, o fogo, né, ela irá aquecer por condução a panela, né? É um dos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido porque ocorre esse processo de propagação de calor, né, denominado condução ou condução térmica. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, nesse nosso outro slide aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para a gente abordar aqui na nossa aula de hoje, né? Como já citei no slide passado, a panela, né, quando ela é aquecida, está ocorrendo a transferência de calor por condução, tá bom? Aqui no mesmo caso, ó, como deixa eu só apagar aqui para ficar mais nítido para vocês. Aqui no nosso caso que a gente tem, né, aqui é uma barra de ferro, né, para exemplificar essa troca de calor, tá bom? E como o professor já falou nessa aula e nas aulas passadas, né, vai acontecer
a troca de calor do ponto mais quente para o mais frio, né? Essa troca de calor, porque ela ocorre, né, pela diferença de temperatura, né? Então, pessoal, para vocês conseguirem, né, visualizar como ocorre essa condução térmica, tá? Eu irei demonstrar animação, né, uma pequena animação para vocês, como ocorre a condução térmica, tá bom? Aqui, nesse caso aqui da vela aquecendo a barra, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, né, vocês podem ver aqui a ilustração, né, de como ocorre a condução térmica, né, na forma de animação, né, de forma experimental, no caso, né. Aqui a gente viu, né, a fontezinha está aquecendo a barra, né, e com isso as partículas irão aquecer, né, e o grau de agitação delas, elas irão transferir energia, né, pela agitação delas, né, elas irão transferir energia térmica para as outras, né, até que toda a extensão da barra esteja aquecida, beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa pequena animação para ficar compreendido, tá? Como ocorre a condução térmica, beleza, pessoal? Bom, galera, dando continuidade à nossa aula, vocês podem se perguntar, professor, mas a condução ocorre em todos os materiais, né, de forma eficiente? Será que eu aquecer um pedaço de metal, por exemplo, irá ocorrer da mesma forma se eu aquecer um pedaço de madeira? A condução irá ser igual entre esses materiais? Bom, nessa nossa parte dessa nossa aula, nós iremos abordar isso, tá bom, pessoal? Materiais condutores e isolantes térmicos, tá? Nós iremos conceituar o que são esses tipos de materiais e, consequentemente, exemplificá-los no nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, materiais condutores térmicos são aqueles que conduzem calor facilmente, tá? Então, temos como exemplo o metal, a prata, o cobre, o alumínio, o aço e o latão. Bom, nos condutores, as unidades submicroscópicas, né, as nossas partículas que formam o corpo, né, o objeto que a gente está analisando, no caso, por exemplo, o metal, né, como está aqui a imagem, né, tem mais mobilidade, as partículas têm mais facilidade de se movimentar ao serem aquecidas, né? Tem mais facilidade de serem agitadas, né? Quando as mesmas são aquecidas, né? Assim, as mesmas conseguem, né, promover a transferência de energia, nesse caso, energia térmica, né, mais facilmente, tá bom? Bom, pessoal, né, como já conceituamos materiais condutores, iremos também ilustrar os materiais isolantes térmicos. Bom, materiais isolantes térmicos são aqueles que conduzem mal o calor, ou seja, não conseguem transferir o calor de forma eficiente. Temos como exemplo a madeira, o isopor, a cerâmica, o vidro e a lã, tá, pessoal? Nos isolantes térmicos, as unidades submicroscópicas que formam o corpo, né, o objeto, têm menos mobilidade e vibram menos, tá? Assim, reduzindo a transferência de energia térmica ao longo do material. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, em isolantes, né, térmicos, as partículas têm menos mobilidade, né? Tem menos vibração, tem menos grau de agitações entre elas. Assim, propiciando, né, a malcondução térmica, né, neste material. Aqui vemos na nossa imagem, né, um exemplo, né, que é o isopor, né, o isopor que é um isolante térmico utilizado no nosso dia a dia. Então, pessoal, a gente pode inferir, né, no nosso dia a dia como a condução térmica está inserida nele, tá? Então, pessoal, com esses exemplos, né, de materiais isolantes térmicos e condutores, a gente pode perceber que, no caso, né, isso explica que, por exemplo, na nossa casa, no nosso dia a dia, boa parte das panelas são feitas de metal, né? Já que o calor tem que chegar aos alimentos que está na panela, né? E o cabo da panela são, em geral, feitos de plástico ou de madeira. Assim,
né, não esquentando, né, não conseguindo transferir muito calor para a parte onde que a gente irá pegar na panela, né, que é a parte do cabo. Essa exemplificação na show de hoje, a gente pode introduzir no nosso dia a dia dessa forma. Também temos outros exemplos, né, de condução, tá bom, pessoal? Condução térmica. Por exemplo, ao colocarmos, né, um gelo, uma pedra de gelo, em um copo de refrigerante, por exemplo, para a gente beber, né, há troca de calor. O gelo esquenta e a bebida esfria, tá? Porque há troca de calor entre esses dois materiais, né, tanto o refrigerante como o gelo. Outro exemplo, a gente usar, né, colheres longas de madeira ou de plástico para misturar alimentos sem fervuras, sem queimar nossa mão, né? Por quê? Porque esses materiais não conduzem bem o calor, né? Ou seja, facilita, né, a gente realizar essas tarefas, né? Já se a gente inferir, né, por exemplo, colheres feitas de metal, ao contrário, né, a propagação, né, de calor rapidamente, ou seja, o calor entre a colher, né, e a fonte que ela está inserida, ou seja, a colher irá esquentar rapidamente, né, assim ocasionando a troca de calor entre a colher e a panela. Então, pessoal, é isso, tá? Nossa aula de hoje teve esse intuito, né, de a gente exemplificar a condução térmica no nosso dia a dia, né? Quais materiais que são isolantes e condutores térmicos, tá bom? Obrigado por assistir nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado.